Aí, ó. Eu nasci em Franca, na cidade... A cidade de Franca mesmo. Aqui foi numa fazenda aqui perto, fazenda Cachoeira, na saída ali perto das guardas. E aí minha mãe e meu pai, eles vieram trabalhando sempre em roça e conheceram, casaram. Ela era de Santo Tomás de Aquino. Eu nasci em Franca e... Vamos começar aqui. O seu nome todo? O meu nome é Valdeir Barbosa. 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 Ô Valdeir, vamos começar. Quem são os seus irmãos? Eu tive mais 9 irmãos, era 10. E você ficava em que lugar desse grupo? Eu era o 7º. Então você fala o nome do mais velho começando. Então, tinha minha mãe e meu pai teve 10 filhos. 4 filhas mais velhas, depois veio 4 filhos e por último 2 meninas. Então completou 10. 4 irmãos e 6 irmãs. Então fala o nome deles. A Ivalda, a mais velha, Ibalda, Irene, Ione. Aí depois veio o Hélio, Eurípides, eu, 7º, Valdeir Barbosa. Valdeir. E o Valdeci, que era mais novo que eu, a Yara e a Hilda. E o meu pai faleceu com 45 anos, 46 anos. Ele deu um derrame. E aí, a maior parte dos mais velhos já estava casado. Mas eu fiquei na minha casa, trabalhando, tinha que levar o meu dinheirinho em casa. Eu terminei o primário, eu falei para minha mãe, eu quero estudar, eu queria estudar. Ela falou, você quer estudar, você pode estudar, mas tem que estudar à noite. No dia você tem que trabalhar e trazer dinheiro em casa. Aí, tá vendo? Tem que ajudar a criar seus irmãos. E aí, o tempo foi passando e eu trabalhando em indústria de calçado, falava português tudo errado, e uma vida difícil. Então, com o passar do tempo, eu trabalhando de sapateiro, eu pensei bem, falei, poxa, eu preciso estudar, eu não posso ficar nessa vida passando cola e lixando sapato, lixa salto, lixa sola e tira sapato da forma. Aí eu falei, eu vou estudar à noite. Comecei a estudar à noite. Às vezes até faltava da escola, porque a firma queria que eu fizesse serão, que eu trabalhava muito, era esperto. E aquele trabalhador de 18 anos, 19, 20 anos. E todo vigor. Então eu fiz um curso técnico em contabilidade e pedi as contas na fábrica, fui para São Paulo, fiquei 3 anos em São Paulo. A minha mãe, depois eu vim passear aqui, ela falou, você, olha, todos casaram, agora a Hilda, que é a caçula, vai casar, e eu vou ficar sozinha, 10 filhos e eu vou ficar sozinha. Você não quer voltar para cá? Aí eu falei, Franca é difícil, até arrumar serviço. Aí ela falou, não, mas você... Eu falei, eu trabalho no Banco Mercantil em São Paulo. Aí pedi transferência para Franca. Eu falei, se me der transferência para Franca, eu vou. Ela falou, então tá. Passou, fizemos uma carta lá e o banco me transferiu para Franca. O meu chefe lá de São Paulo ainda falou, mas de São Paulo para Franca é difícil, porque é fácil do interior para São Paulo. Tá sempre precisando de mais funcionários. Mas eu consegui, voltei para Franca. Aí você já voltou casado, ou não? Aí eu era solteiro. E como eu trabalhei muito para ajudar a família, eu já estava com 32 anos, estava ficando aquele solteirão, 32 anos. E aí, neste meio tempo, estava casando uma sobrinha e tinha uma colega que morava na frente da minha casa. Ela convidou uma colega que estudava com ela na Unifran. E aí, a hora que eu cheguei na festinha lá do casamento, essa minha colega falou, Valdeir, vem cá, vou te apresentar a minha colega. Apresentou para mim a Irene, a minha esposa. Aí ela me apresentou e tal, nós ficamos conversando ali no meio com a turminha, sentados, jovens. Mas depois eu falei para ela, dá licença, eu vou... Aí ela falou, tudo bem. Aí fui pegar o som que tinha levado lá, fui ajudar a levar a Sonata embora, arrumar táxi e tal, e fui embora. Mas durante a semana, eu conversando com aquela colega, amiga dela, amiga da Irene, eu falei para ela, puxa vida, eu tô ficando coroa, tô dando trabalho para minha mãe, ela já não tá enxergando direito, tô dando trabalho para ela tem que fazer almoço para mim, cuidar da minha roupa. E aí, eu preciso dar um jeito de casar. Aí a colega minha falou assim, ela falou, mas
por que você não fala com aquela menina que eu te apresentei? Aí eu falei, ela chama Irene, né? Você, então, fala com ela. Eu falei, mas nem sei onde ela trabalha. Ela falou, não, ela trabalha no escritório Apolo. Liga lá. Aí eu liguei lá, falei com ela. Oi, tudo bom? Como é que vai? Aqui é o Valdeir. Aí ela falou, tudo bem, que bom. Aí eu falei, olha, você não quer sair pra gente comer um lanchinho, dar uma voltinha, bater um papo? Ela falou, mas o meu pai tá doente, ele saiu do hospital esses dias, aí acho que não vai ser possível. Eu falei, não, tudo bem, que ótimo, então, outra oportunidade a gente sai. Ela falou, não, passa na minha casa. Aí passei na casa dela e saímos, fomos tomar um lanche, voltamos, conversando, e dali nós fomos um apaixonado pelo outro. Que coisa boa. Quantos filhos, Valdeir? Então, eu já estava com 34 anos quando casei com ela. É. Ela não queria casar comigo, que eu falava com ela, vamos casar? Ela falou, não, nós temos que comprar terreno, tem que construir casa, eu não quero pagar aluguel. Eu falei, então, vai demorar muito. E o tempo passou. E aí, um dia, o irmão dela foi lá e tal, sabia que eu estava namorando com a irmã dela, falou assim, você não quer ir lá na igreja? Tem uma reunião de jovens lá. Os jovens chama Comandef. Então, é reunião de jovens. Aí falou, tudo bem, vamos. Aí fomos lá e através da pregação eu aceitei Jesus. Que coisa boa, rapaz. Então você não é de berço evangélico, a sua mãe, seu pai, não? A minha família não... Era, a maioria até assim, espírita. Espírita. Ô, Valdeir, vem cá, vamos voltar aqui mais um pouquinho. Você conheceu irmãos do seu pai? Não. Seus tios? Não, só eu vi só uma das minhas avós, a mãe do meu pai. Como que se chama? Mariana. Mas eu não Ela que era Barbosa? Ou não? Vitalino Barbosa. Vitalino é o do seu pai. Vitalino Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa. E da sua mãe, os parentes dela, você não conheceu? Não conheci ninguém, só irmão dela, Tibúrcio Ribeiro. Você chegou a morar na fazenda, ali na Cachoeira? Não, porque... Você sabe a história daquela fazenda? Ali que recebia os imigrantes. Quando eles chegavam aqui, eles ficavam na fazenda, depois que eram distribuídos nas outras fazendas. É uma fazenda muito histórica aqui da Franca, né? Fazenda Cachoeira. Hoje é do João Carrijo, criador de boi gira. Valdeir, me fala mais um pouquinho. Você estudou depois Depois dos 18 anos. 18 anos. Eu voltei a estudar. Você estudou o primário aonde? Aqui em Franca, né? Foi no Escola Coronel Francisco Martins. Então foi no centro da cidade. E eu morava na Vila Monteiro, ali perto do Pestalozzi. Você lembra de alguma professora sua de lá? Da época de... Teve a professora do primário, ela era uma ótima professora, mas eu não lembro o nome dela não, agora no momento. E professor que marcou a sua vida? Assim, Aí quando eu voltei a estudar, com 18 anos, eu fui estudar no IETC. Para entrar lá, precisei fazer o vestibulinho. E aí, eu fiz o vestibulinho e até que tinha conversado com a professora de aquelas que dava... IETC era onde? Aqui? Instituto IETC, Torquato Caleiro. Torquato Caleiro, Escola Estadual Torquato Caleiro. E aí, estudando ali, eu, no primeiro ano, que era para fazer o ginásio, o primeiro ginásio, então na época, é como se fosse a 8ª série hoje, como é que é? Porque terminei só o primário, eu tinha só o primário, era 4º ano. E aí fui estudar, aí foi um professor, o Sudário Ferreira, para dar aula para nós de português. Ele costumava dar aula para colegial, mas ele foi dar aula no ginásio. Ele pegava o ginásio para completar as aulas dele. Ele era muito exigente. Sudário Ferreira, que tem uma escola dele, tem ruas também com o nome dele. E esse professor de português era um ótimo professor, ele dava matéria. Nas provas dele, ele dava uns trabalhinhos para a gente fazer, para ajudar na nota. Quem não fazia o trabalho, no meu caso, eu trabalhava de sapateiro, não dava tempo de fazer o trabalho.
ele descontava, às vezes ele dava meio ponto, 1 ponto para quem fez o trabalho. Quem não fez, ele tirava da prova menos 1 ponto ou menos meio ponto. Ele tirava, porque não fez o trabalho. Então, em vez de ganhar, Você era castigado. Castigado. Eu conversando com os colegas, às vezes na aula dele, às vezes eu estava terminando as aulas, já tinha dado sinal, aí eles falavam, nós vamos em tal lugar, eles falavam, eu falava assim, às vezes eu falava, vamos supor que o colega perguntasse, você tem aí para me acender um cigarro? Eu falava, um Fosque. Aí o Cidade Ferreira, se ele ouvisse, ele falava, o quê? Fosque? Qual que é seu número? Meio ponto. Então tudo que a gente falasse errado, ele falou, nós vai, não, tirava 1 ponto. Então esse professor marcou muito, mas ele me deu bomba. Fim do ano eu tomei bomba. Ficou reprovado. Fui reprovado. E aí eu fiquei assim, até meio chateado, eu falei, puxa, mas tomar uma bomba que tinha ficado também mais de 6 anos sem estudar. Então, eu pensei, puxa vida, quando chegou no outro ano, quando eu vejo estudar Ferreira de novo lá, para dar aula para nós, eu falei, meu Deus, eu vou tomar bomba de novo. Eu fiquei reprovado na Ele época. falou para mim, olha, ele falava para os alunos, quem quer aprender português precisa comprar a novíssima gramática da língua portuguesa. Eu fui atrás desse livro, comprei e comecei a estudar sábado, domingo, feriado. Ele me deu os parabéns nas primeiras provas. Falei, Valdir, você melhorou muito, muito bom. As provas começaram a melhorar as notas, tudo, porque eu não queria tomar bomba. Mas aí veio uma notícia que ele foi convidado para ir ser diretor na escola do Pestalozzi. Então ele ia deixar as nossas aulas. Ele ia ser diretor na escola do Pestalozzi. Aí ele foi embora, algumas meninas começaram a chorar até. Ficaram tristes que ele ia embora, porque ele era um ótimo professor. Aí eu pensei comigo, nossa, que bom, esse professor vai embora. Agora eu passo. Agora eu não preciso estudar sábado, domingo, feriado. Mas hoje eu sei que ele me deixou um legado. Porque ele exigia. Eu comecei a trabalhar no meio de professores, eu via a professora falar alguma coisa errada, eu falei, o quê? E eu morria de rir quando pronunciava alguma coisa errada. Porque o português meu era muito bom. Por causa do professor O Cidade Ferreira. Walter, nós estamos conversando aqui e desviamos um pouco do assunto. Aí você não falou dos filhos. Então, eu tenho... a minha esposa, ela já estava com 36 anos quando ela casou comigo, eu tinha 34. E aí ela tinha Chagas, doença de Chagas. E aí, logo que a gente casou, passou 1 ano do casamento, até era no dia do nosso casamento, nasceu o meu filho mais velho, o Esdras, é nome evangélico. O Esdras, eu casei no dia 17 de setembro, ele nasceu no dia 18 de setembro, no outro ano. E aí, logo depois ela quis arrumar um outro filho, ela queria arrumar... o maior prazer dela era, gostava muito de criança. Aí depois nós tivemos outro filho, é o Tarsis. O Tarsis hoje, ele é engenheiro, mecânico, trabalha em Ouro Branco. Mas o Ezra, ele também é advogado, ele é auditor fiscal no Rio de Janeiro. Que coisa boa. Então, isso graças à minha esposa, porque a minha esposa, ela foi, assim, uma pessoa que me colocou nesse caminho. Foi ela que me levou, através do irmão dela, fomos para a igreja, aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus, ela quis casar imediatamente. Ela já me deu uma Bíblia de presente, ela ficou muito contente e ela falou assim, se você não tivesse aceitado Jesus, eu não casava com você de jeito nenhum. A Irene deixou um legado e foi diretora de escola, né, professora. Ela hoje tem uma escola ali no aeroporto, ali perto de Santa Bárbara, tem uma creche com o nome dela, Irene da Cunha Prado Barbosa. Esse Prado dela, ela é... Porque tem família Prado de Cristais Paulista, mas não é não. Ela era de onde? Natural Ibiraci. de onde? Ibiraci. O senhor Vicente Prado, o pai do Geosmar Prado, que tem também um sítio ali em Ribeirão Corrente, e o senhor Vicente era de, parece que era Araval, mas conheceu ali em Ibiraci, a esposa, que seria a avó da Irene, eles casaram e a Irene nasceu em Ibiraci. Me fala só um pouquinho, o pai e a mãe da Irene. Então, o
pai dela, o Sr. Vicente, eu conheci. Ele, assim que eu a conheci, a gente ia... Ele às vezes conversava comigo, ele falava, teve um dia ele até perguntou para mim, você toca violão? Eu falei, não. Você canta? Eu falei, não sei cantar, não sabia cantar. Aí, Vicente Celestino. ele ficou pensando assim, ele pensava, o que será que a minha filha viu nesse cara? E eu comecei a dar aula e tive alguns alunos, que eu dava aula de biologia, o último cargo que eu tive, que eu aposentei como professor. Sim. E aí, às vezes, alguns alunos, eu entrava na brincadeira com eles, e eles falavam, professor, o senhor casou? Casei, graças a Deus, com uma mulher muito bonita. Aí eles brincavam comigo, eles falavam assim, nossa, professor, se o senhor casou, eu caso também. Então você deu incentivo para muita gente. Mas aí... eu falei, não, eu ainda pensava assim, eu falava para eles às vezes, eu falei, é o seguinte, eu sei que eu não sou bonito, mas a gente quando não é bonito tem que casar com uma mulher bonita, porque pelo menos as pessoas veem a gente na rua, não vai assustar. Tem uma mulher... Agora, se for os dois feios, as pessoas falam, nossa, cara feio, vamos passar para outra calçada. A minha beleza serviu para eu casar, já tá bom, né? Então, mas a minha esposa... Mas é a beleza interior, né? Foi. A Irene, vou falar só, você conheceu os irmãos da Irene, né? É só um. Quem? É o José Osmar. José é Osmar. só ela e um irmão. José Osmar. José Osmar da Cunha Prata, ele é pastor da igreja evangélica lá da Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus. Valdeir, que coisa boa a gente conversar, né? O Machado de Assis tem uma expressão que diz que se palavra puxa palavra, certo? Você vai falando, aí vai puxando outros assuntos e vai aumentando a história. Você me falou sobre esse aspecto de que os seus pais vieram de São Tomás de Aquino, né? O meu pai, Vitalino Joaquim Barbosa, ele nasceu, parece que foi Patrocínio Paulista. A minha mãe já nasceu em São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino. E eles conheceram numa fazenda também, que o pai da minha mãe, ele era administrador de fazenda. Era um trabalho rural, que tinha precisando de mão de obra, né, e administração também, porque as pessoas tinham umas glebas grandes de terra e precisava de alguém administrar, né, fazia render a terra, fazendas grandes, né. Ali em Patrocínio tem uma história bonita, né, fazenda, planta, na época, né. De gado. Você está com quantos anos hoje? 75. Novo. Os meus filhos, eles dizem para mim, papai, nossa, o senhor é muito conservado. Você tem só os 2 filhos, né? Só dois filhos. E agora tem 4 netos. 2 meninas, as gêmeas, ela chama Mariana e a outra chama Alice. E os outros netos, o nome dele? Aí o Carlos Eduardo, até eles chamam de Cadu. E o Luiz Felipe. Eles moram fora de Franca, né? Não, mora em Franca. Mora em Franca, o advogado, que é o mais velho. Ele até aluga um apartamento aqui na estação e ele vai sempre para o Rio de Janeiro como auditor fiscal. Até ele trabalha mais na internet. Hoje, né? É esse recurso maior. Eles ficam... Valdeir, a gente vê a família da gente é uma riqueza, né? Que a gente deixa o rastro da existência nossa, né? A continuidade, né? Os filhos e os netos. Você tem 2 e agora já vão 4 netos, né? Ampliando. E da família do seu pai deve ter uma prole grande, né? Tem muitos sobrinhos. E irmãos os seus irmãos, você conviveu com eles e a maior parte deles moram em Franca ou não? Por exemplo, o meu irmão mais velho, ele estava morando em Ribeirão Preto. Então em Ribeirão eu tenho muitos sobrinhos e sobrinhas. E há 2 meses eu fui lá no aniversário da minha cunhada, que era... todos os meus irmãos, só tem a caçula agora que mora em Birigui. Birigui, a terra do... Hilda, a caçula. Você me falou de Birigui, voltei aqui a lembrar de que você trabalhou em fábrica de calçado. Que fábrica? Eu trabalhei, a primeira fábrica era a indústria de calçados Leal.
De quem que era o Leal? Do Wilton Leal, tinha Exaurindo Leal, Moacir Leal. O Moacir Leal, ele foi dono de uma fábrica... tem uma outra fábrica aqui, como é que chama? Aquários, que era... Parece que ele fechou. Mas agora tem a Demilton, lá na Minas Gerais, ele ainda... Parece que tem fábrica lá ainda. Demilton Calçados. É Milton Calçado. Tem sociedade. Você trabalhou quanto tempo em fábrica de calçado? Fábrica de calçado? Acho que foi uns 12 anos, mais ou menos. 12 anos. Deu de aprender bastante. É mais na mão de obra ou escritório? Não, eu trabalhava mesmo na mão de obra. Mão de obra. E tanto é que eu trabalhava nessa primeira fábrica, ela não era grande, mas tinha uma produção de uns 100 par, parece, por dia, mais ou menos, 50 par por dia. Mas era um sapato muito bom, porque a maioria dos sócios ali trabalhou no Samelo. E aí eles, quando saíram do Samelo, eles montaram a fábrica. Mas montaram, eram calçados muito bom, quase que no sistema do Samelo. O Valdeir, a Samelo fez história, né? Porque ela virou uma escola, né? Porque muitos e muitos saíram da Samelo montando Montou a sua firma. A sua firma, né? E cresceram, né? Muitos deles. Até hoje ainda tem muitos aí que... A herança do Soilson, Samelo, o grupo todo, né? Isso. A gente está citando o Soilson, mas tem um Miguelzinho, né? Do Curtume. Foi um tempo muito bonito da Franca, né? A Franca do Imperador. Então você é francano. O Valdeir está saindo aí, eu quero ver se eu acompanho, mas foi muito bom conversar com você. Hoje, o moço que faleceu, como que chama? É o Edinaldo. Edinaldo, né? Advogado Edinaldo. Ele também, ele louvava a Deus no coral. E esse vídeo, então, vai ficar uma lembrança para sua esposa, que deixou história, né? A Irene, e o Edinaldo aí, que é irmão de fé, que você professou a fé. Você estava aqui. Você vai lá no sepultamento? Não, eu não sei, eu acho que eu não vou, não. Já esteve aqui junto com ele. Estivemos aí, nós louvamos a Deus ali, 2 hinos. O coral? O coral cantou. Eu tinha que ter estado aí, então. Um hino muito bom. Quais são os hinos que vocês cantaram? Um dos hinos foi... aquele que fala: sou estrangeiro, estou aqui de passagem. E o outro foi 2 hinos, mas ultimamente a minha memória não anda muito boa, não. Tá bom. Mas hinos que a gente até cantou de cabeça. De cabeça. Foi um prazer muito grande e eu quero agradecer a sua atenção. E se você quiser dizer mais alguma coisa, a gente tem um canal Memórias e Vida que compartilha essa história para muitas pessoas. Você vai ver isso aí. O primeiro hino que nós cantamos fala sobre a oração. Em oração, encontro calma, na oração, faz bem a alma, orar a Deus, que privilégio. Então era esse... Lindo, lindo. E mais do que nunca, nos tempos que nós estamos vivendo, precisa mais agarrar com Deus em oração mesmo, né? Deus abençoe, então, meu irmão. Muito obrigado. Eu fiquei muito contente de poder fazer esse registro. Então, eu fiquei muito contente de te ver também. Memórias e Vidas. Você vai se encontrar lá, né? Junto com muita gente da Assembleia de Deus. Amém. Um abraço para você. Tudo de bom. Tudo de bom. Eu tenho um amigo primo lá, o Assis. Ele cantou no coral também uma época, na Assembleia de Deus. Da Olga Sattler. Ah, sim, o Assis, ele veio de Francisco, que é o nome dele. Ele veio de São Paulo. Né? Veio de São Paulo, trabalhou lá. Ele me conhece muito, a gente tem louvado a Deus, inclusive ele também canta no coral, mas ele não está indo agora, que ele está passando por umas dificuldades, principalmente com a esposa. Com a Olga. Um abraço, valeu. Tudo de bom. Tudo de bom, eu fiquei muito contente.